O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo João. João 4, de 5 a 42. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado de viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: Dá-me de beber. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim que sou mulher samaritana? De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: Se tu conhecesses o dom de Deus e quem é que te pede dar-me de beber, tu mesma lhe pedirias a ele, e ele te daria água viva. A mulher disse a Jesus: Senhor, nem sequer tens um balde e o poço é fundo. De onde vais tirar água viva? Por acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também os filhos e seus animais? Respondeu Jesus: Todo aquele que bebe desta água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. A mulher disse a Jesus: Senhor, dá-me desta água, para que eu não tenha mais sede e nem tenha de vir aqui para tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai chamar teu marido e volta aqui. A mulher respondeu: Eu não tenho marido. Jesus disse: Disseste bem que não tens marido, pois tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Nisso falastes a verdade. A mulher disse a Jesus: Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores o adorarão o Pai em espírito e em verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aquele que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. A mulher disse a Jesus: Sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Sou eu que estou falando contigo. Neste momento chegaram os discípulos e ficaram admirados de ver Jesus falando com a mulher, mas ninguém perguntou: Que desejas? Ou por que falas com ela? Então a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade dizendo ao povo: Vinde ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo? O povo saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, dizendo: Mestre, come. Jesus, porém, disse-lhes: Eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Os discípulos comentaram entre si: Será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer? Disse-lhes Jesus: O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós ainda: 4 meses e aí vem a colheita? Pois eu vos digo:
Levantai os olhos e vede os campos, eles estão dourados para a colheita. O ceifeiro já está recebendo o salário e recolhe o fruto para a vida eterna. Assim, o que semeia se alegra junto com o que colhe, pois o verdadeiro, pois é verdadeiro o provérbio que diz: um é o que semeia e outro é o que colhe. Eu vos enviei para colher aquilo que não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus por causa da palavra da mulher que testemunhava. Ele me disse tudo o que eu fiz. Por isso, os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediam que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias e muitos outros creram por causa da sua palavra. E disseram à mulher: já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós temos aqui este encontro com Jesus e esta samaritana que estava indo buscar água em um horário que não tinha ninguém, mas ela encontrou Jesus. E esse encontro foi permitido por Deus. Deus quis que esse encontro acontecesse, porque Deus ama todos, toda a criação. E mesmo os judeus não gostando dos samaritanos, Deus quis que Jesus estivesse ali para que os samaritanos entendessem que a salvação veio dos judeus. Jesus era judeu, mas o coração dele estava aberto para todos. E todos que o aceitassem como Senhor e Salvador teriam a oportunidade de ganhar a salvação, de receber a salvação. E Jesus dá uma aula para essa mulher, uma aula de o que é o verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador tem que adorar o Senhor em espírito e em verdade. Deus é espírito. Jesus é a verdade. Nós somos pessoas humildes, simples, carnais, mas nós precisamos abrir o nosso coração para adorar a Deus em espírito e em verdade. Adorar verdadeiramente esse Deus que deu toda a autoridade a Jesus. Jesus, seu Filho, que veio à Terra para nos ensinar a ser pessoas melhores, a ser verdadeiros homens e mulheres de Deus, que adoram verdadeiramente esse Deus. Muitas pessoas acreditaram no testemunho da mulher e outros acreditaram porque ouviram o que Jesus tinha para falar. Jesus ficou ali 2 dias e foi suficiente para que muitas pessoas se convertessem. Jesus está presente no meio de nós e nós precisamos levar Jesus a todas as pessoas. Assim como essa mulher foi e levou a palavra de Jesus, nós também temos que levar a palavra de Jesus aos 4 cantos do mundo. Mostrar que esse é o verdadeiro Deus, é o nosso Deus, e somente a Ele que nós devemos adorar. O único Deus, o Deus verdadeiro, Jesus Cristo. E peçamos ao Espírito Santo muita sabedoria. Sabedoria para fazer a vontade de Deus, assim como Jesus, que dizia que o seu alimento é fazer a vontade de Deus. Nós temos que trazer isso para a nossa vida. Nós temos que nos alimentar de fazer a vontade de Deus. Isso é um alimento espiritual.
não é o alimento sólido que nós comemos todos os dias, mas é um alimento espiritual, é o que nos dá força para continuar, é fazer a vontade de Deus, assim como nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.